Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Eduardo Jardim e esse é o Garden Futebol Internacional com mais um vídeo aqui para vocês. Dessa vez é até um vídeo específico e eu vou explicar o porquê, né? Eu estava assistindo, né, antes, igual sempre, antes de ver a rodada do Brasileirão, mas especificamente ver o Santos, né? Porque como vocês sabem, o meu primeiro canal, Jogo Falado, fala sobre Santos. Se você não sabe, então tá sabendo agora, se inscreva lá. Mas eu gosto de assistir especialmente Premier League, Campeonato Espanhol também, ao longo do final de semana. Por exemplo, ontem no sábado eu vi o começo de... acabou que eu vi só o começo, até o primeiro tempo ali. Final do primeiro tempo, quando o Tottenham faz o primeiro gol, o segundo, aliás, já parei de ver. Mas ontem também acabei assistindo até o Bournemouth e o Wolverhampton. City Tottenham, né? Antes, como eu citei, não falei o jogo, né? Mas era City Tottenham. E hoje eu parei para ver um jogo específico. Falei, bom, quero ver o Manchester United para justamente gravar para cá pro canal. Vi o jogo inteiro e tudo mais, e eu já ali olhando a lista, né, de jogos, falei, pô, depois vou assistir o Como e Lazio pelo Campeonato Italiano, estreia das duas equipes. O Como é o time do Cesc Fábregas, se você não sabe, que na temporada passada até foi, não sei se podemos dizer que foi uma sensação, mas foi um time que dentro das suas limitações ali teve um honroso 10º lugar, bem interessante até, e acho que pode-se dizer que a sensação, sei lá, né? Como eu falei, vindo da segunda divisão também e tal, uma campanha bem digna, bem justa. E é uma equipe que é engraçada porque ela mescla muito jovens jogadores, talentos que às vezes não são tão utilizados em times grandes e são lá, foram comprados por lá, com jogadores bem experientes como Sérgio Roberto, Álvaro Morata, Alberto Moreno, lembra dele, aquele lateral que foi do Liverpool, do Villarreal, enfim. Tem aquele atacante, o Patrick Cutrone. Cutrone ou é Cutrone que se fala? Eu não sei, não lembro agora, deixa eu ver. Cutrone, isso. Atacante experiente também, italiano, deve ter... Ainda tem só 27, meu Deus do céu. É que ele já passou por tanto time, né? Milan, Fiorentina, Wolverhampton, Valência, enfim. Time pra caramba. Mas enfim, eu pensei, vou assistir ali o segundo tempo porque o horário não batia com o jogo do Manchester United, né? E liguei no segundo tempo e acabei vendo um recital de Nico Paz. E assim, já chama mais atenção porque é um jogador muito talentoso. Mas depois que ele fez o jogador do primeiro gol, eu falei, pô, vou mudar a minha abordagem aqui. Não vai ser uma análise do jogo em si, vai ser uma análise só do que a gente pode observar num jogador dessa capacidade. E porque às vezes a gente não vê tantos jogadores assim, como ele mais ou menos. Muita gente reclama, né, que hoje em dia talvez não tenha tanto esse camisa 10, eu acho que não é mais um engate, né? Ou engate, como é que se diz? Que tinha muito antes, né? Especialmente aqui no futebol sul-americano. Mas é um jogador parecido, eu acho. Um jogador parecido, de características ali muito específicas que talvez não tenham tanto hoje em dia, né? Vou falar sobre isso. Antes eu peço para você deixar o like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal, que está começando ainda e tudo mais. Amanhã eu devo postar o vídeo do United e Fulham, que terminou em 1-1, né? Começou muito bem pro United e não terminou tão legal não, mas enfim, vamos falar disso amanhã. E aí, como eu dizia, fui assistir o jogo do Como. Logo no começo do segundo tempo, eu liguei, as equipes ainda estavam no intervalo e tudo mais, até no Disney não estava transmitindo aqui no Brasil, né? Então é a narração da Argentina, então, narração e comentários argentinos e tal. E claro que eles ficam impressionados, não que precisasse puxar pro lado deles, no caso do jogador tão talentoso, mas eles ficam ainda mais impressionados, é bem legal, né? Mas com 2, 3 minutos ali do segundo tempo, o Nico Paz recebe uma jogada ali quase na linha do meio de campo, um pouquinho mais para trás, faz um giro espetacular e dá um passe perfeito, na medida, para o centroavante grego Douvikas fazer 1-0. Uma jogadaça de... a famosa pifada, né? O passe perfeito, assistência na medida. Eu não posso colocar o lance aqui, claro, senão o campeonato italiano derruba. Mas procurem aí mesmo os melhores momentos que vocês vão ver. E é impressionante como um cara é um jogador alto, né? O Nico Paz tem 1,85, canhoto, e é impressionante como um cara desse tamanho tem uma facilidade tão grande para pisar na bola, para colocar ela com uma facilidade muito grande para conduzir, para mudar de direção. Não é tão, por exemplo... como é que eu posso explicar? Eu vou pegar um exemplo extremo aqui, o Neymar muda de direção, ou pelo menos mudava no seu auge, né? Uma facilidade muito grande para ir para qualquer lado, para driblar, conduzir. O Nico Paz é um pouco diferente, né? No sentido dessa mudança de direção que eu estou citando, é mais para
ajeitar o corpo para dar um passe, para pisar na bola, para mudar de direcionamento para onde ele vai continuar o jogo. Não é aquela mudança de direção em progressão, é driblando, correndo. É isso que eu quero dizer, tá? Mas é um jogador que, como eu disse, é um canhoto, um meio armador de muita visão de jogo, de um trato, um refino com a bola mesmo, muito interessante. E que é formado, né? Ele foi formado no Real Madrid, né? Então, ele é argentino, mas ele é formado na base do Real Madrid mesmo. Eu até vou ver aqui, normalmente o Gol costuma ter onde ele passou mais cedo. Eu vou até olhar aqui. Mas eu sei que ele foi formado no Real Madrid. Não, desde cedo mesmo, desde o Sub-13 no Real Madrid, teve uma passagem pelo Tenerife antes. Então, até não é... Muita gente pode se falar, mas na Argentina se forma jogador dessa forma, desse jeito, né? Não, foi formado na Espanha, né? Um jogador que cresceu lá mesmo, né? Não só como jogador, mas como pessoa também. Então, mesmo assim, não teve tanto espaço, né, no Real Madrid. Ele sobe no Real Madrid ano passado, né, para o time principal, mas fica alternando. Não, ano passado não, foi ano retrasado, temporada retrasada, né, 23, 24. Ele fica alternando entre o Real Madrid, Castilla e o principal, mas pelo principal foram 8 jogos. 4 na La Liga, 3 na Champions League, com um gol inclusive na Champions League e um na Copa do Rei. Mas com a minutagem bem baixa. E aí na temporada 24-25, o Como pega ele por empréstimo, ele faz um ano muito interessante, né? São 6 gols e 8 assistências em 35 jogos. Números muito bons para uma primeira temporada efetivamente profissional. E aí o Como compra ele, né? Com aquela famosa cláusula de recompra que o Real Madrid tem, eu não sei de quanto é, mas o Real Madrid o Como pagou 6 milhões de euros para o Real Madrid por ele. Deve ter uma cláusula de recompra um pouquinho maior, é claro. Por quê? Tem que se tornar uma prática muito comum na Europa e é um jogador de muito teto, né? Sempre foi visto assim. Tanto que já estreou pela seleção argentina, já deu assistência até. Ele jogou 3 jogos pela seleção argentina contra a Bolívia, é o 6-0 que ele dá assistência. Contra o Brasil, aquela goleada por 4-1, ele entra no segundo tempo. E contra o Chile, na última data FIFA, eu acho que a Argentina, esse 1-0 já estava classificado mesmo, faz 1-0 bem modorrendo, ele joga também. Mas enfim, e aí é legal você observar um cara desse talento e dessas características, porque é praticamente um show à parte, né? O cara que vê o jogo um pouco diferente, né? Ele vê o jogo com acho que uma quantidade bem maior de possibilidades, especialmente para fazer o time andar, né? Por isso que eu até falei da questão da condução, de mudar a direção, de fazer uma inversão de jogo alguma hora pro lado esquerdo, ou um passe para frente igual ele fez no gol. Enfim, é um jogador de muita característica, de muita qualidade, desculpa, e uma característica muito específica. E depois, mais para frente do jogo, já com 70 e quantos minutos? Foi 73, aí ele faz o 2-0, um golaço de falta, um golaço, aquela falta de manual, cobrada no ângulo do goleiro, que vai aberta assim, fazendo a curva para dentro, e entra no ângulo do goleiro. Procura, de verdade, um belo gol, você não vai se arrepender. E dentro dali agora até passando um pouco mais para o time no geral, dentro das possibilidades do time, que é obviamente um pouco limitado, mas que tenta jogar sempre com a bola no pé e tendo alternativas, né? Por exemplo, se você lembrar do Máximo Perrone, um jogador que surgiu no Vélez, foi para o Manchester City, o City empresta ele, acho que para o Las Palmas talvez, ou para o Tenerife, não, acho que foi Las Palmas, e depois para o Como, mesma coisa, o Como compra ele também, tem cláusula de recompra lá do Manchester City e tal. É um jogador que até se tornou, ele era um pouco mais, acho que um camisa 8 aqui no Vélez, e lá com o Fábregas, né, Como ele se torna um primeiro volante. E muitas vezes o Como se posicionava no 4-1-4-1, e ele sendo esse cara da primeira marcação, foi muito bem, mas é muito participativo no jogo. Ele sempre iniciava a jogada, sempre buscava essa bola, e tinha como principal linha de passe o Nico Paz, né? Mas dentro das possibilidades ali, o francês Lucas Acunha, acho que é o nome dele, né? Da Cunha, alguma coisa Cunha, sei lá, acho que é Lucas Acunha mesmo. Era um cara de chegada mais à frente, o Nico Paz por dentro, e aí na direita o Vojvoda, não técnico do Santos agora, né? E o Jesus Rodrigues pelo lado esquerdo, dando sempre essas alternativas próximas ali ao Douglas. Então, é um time que trabalha muito bem com a bola no pé, sempre dando alternativas diferentes para chegar na frente, tanto por dentro quanto com os alas, né, os meias abertos mesmo, e mesmo não tendo tanta qualidade, porque tem alguns jogadores ali que você vê que são um pouco mais limitados, mas que dentro da proposta do Fábregas fazem exatamente o que ele quer, e é um time muito bem treinado, muito bem encaixado. Acho que é bem interessante de ver
e acho que vai ser uma história bem legal para se acompanhar nessa temporada aí. Mas, de novo, o vídeo nem tanto em si é para falar sobre a análise da partida, e sim do Nico Paz, que, repito, se você não conhece, eu já o conhecia, claro, mas como eu disse, hoje eu parei para só olhar ele no jogo. É engraçado o tipo de movimentação, ele sempre está centralizado, sempre próximo da área, também volta um pouquinho para buscar jogo, claro, característica de todo jogador que gosta de enxergar o jogo de frente, né? E... enfim, é um armador na sua essência, um camisa 10 mesmo na essência. E como eu disse, o que me chama a atenção é 1,85 de altura, canhoto. Ainda é muito jovem, tá? Ainda tem 20 anos, ele é de 2004, vai completar 21 em 8 de setembro. Olha só, daqui a uma semana, duas quase. Enfim, então parem para ver. É um jogador que vale a pena, é um jogador interessantíssimo, interessantíssimo mesmo de se assistir. E que, claro, tem um teto para estar em times maiores logo logo. Mas é isso, queria muito fazer esse vídeo específico, porque de verdade me encantou, como fazia um tempo até que não me encantava ver um jogador dessas características ali e prestar atenção só nele. Talvez, inclusive, eu nem tenha conseguido colocar em palavras o porquê que eu fiz esse vídeo, porque é realmente uma coisa que me deixou muito feliz de ver um tipo de jogador assim, atuando e muito bem, né? O jogo terminou 2-0 para o Como, contra a Lazio de Maurício Sarri, por exemplo. Não acho que eles têm, claro, teto para brigar muito longe, né, pelo, sei lá, um G4 aí do campeonato italiano, não, mas dá para de repente melhorar a campanha em relação ao ano passado, passado 10º lugar com o 8º, 7º, quem sabe. Enfim, o que você acha disso? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Valeu!